No comecinho de 2026, algo muito sério aconteceu no mercado global de prata. A gente vai mergulhar fundo numa análise de um evento que, segundo nossa fonte, é um verdadeiro alerta vermelho. É um conflito direto entre a prata física, aquela que a gente pode tocar, e as promessas financeiras que existem só no papel. Ok, vamos parar para pensar nisso. Essa é a alegação central do nosso material de hoje. É uma frase que basicamente prepara o terreno para uma mudança gigantesca no mercado global da prata, sugerindo que o que aconteceu não foi um acidente, mas algo totalmente deliberado. Para a gente entender essa afirmação, que é bem dramática, né? Primeiro a gente precisa explorar o que a fonte está chamando de um choque frontal no mercado. Uma verdadeira colisão que, na verdade, já vinha se desenhando há anos. A tese central é que duas forças que até que conviveram bem por décadas agora estão em rota de colisão. Pensa assim: de um lado, a prata física, de verdade, cada vez mais rara e essencial, e do outro, uma montanha de contratos de papel negociados em volumes que são muito, mas muito maiores que o metal que realmente existe. Então, o ponto crucial aqui é entender o lado físico dessa equação, que começa com um problemão de oferta. A gente não está falando mais de especulação, estamos falando de uma necessidade industrial que parece não ter fim. A fonte destaca um déficit que é quase como uma falha geológica. Pensa só, por 5 anos seguidos, o mundo consumiu 200 milhões de onças de prata a mais do que conseguiu minerar. Isso não é um probleminha passageiro, é uma limitação física, de engenharia mesmo, com consequências diretas na fabricação de tudo que a gente usa, de celular a satélite. Agora, o que é realmente fascinante nesse gráfico é ver de onde está vindo toda essa demanda. Ela está sendo assim turbinada pela nova tecnologia. A transição energética e a revolução da inteligência artificial são as grandes responsáveis por essa fome toda. E ó, não é só porque tem mais aparelhos sendo feitos. A fonte diz que cada novo dispositivo de alta tecnologia é mais guloso por prata. Isso quer dizer que cada avanço tecnológico acaba criando uma demanda ainda maior pelo metal, uma demanda que não para de crescer, mesmo se o preço subir. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito brilhante, segundo a análise. O papel principal da prata mudou, ela deixou de ser só um metal para guardar valor e virou um componente tecnológico indispensável. É, basicamente, o que move a soberania tecnológica do mundo hoje. Agora, vamos ver como toda essa escassez física está causando uma divisão gigantesca na forma como o mundo define o preço da prata. Segundo a análise, o sistema de um preço único global simplesmente desmoronou. A fonte aponta o comecinho de 2026 como o estopim de tudo, começando com uma jogada política enorme da China. Ao praticamente fechar as portas para a exportação da sua prata, Pequim acabou isolando seu mercado interno. Isso levou a uma situação que a fonte descreve como uma fratura do mercado global, que resultou em dois preços muito diferentes para o mesmo metal. De um lado, o preço do papel e do outro, o preço do metal de verdade. Eles simplesmente se desconectaram. O mercado físico lá no Oriente começou a ser negociado com um prêmio, uma diferença de preço gigantesca. Isso foi um sinal claro de que os compradores de lá perderam a fé no preço do papel do Ocidente. Para eles, o que importava era ter a barra de prata na mão e não a promessa de um contrato. Isso não é visto como uma falha temporária, não. É visto como uma mudança permanente, com o centro de gravidade da precificação de metais preciosos se mudando de vez para o leste. Mas enquanto o leste estava focado na realidade física, uma força totalmente oposta surgiu lá do sistema financeiro dos Estados Unidos, adicionando uma camada de complexidade e, olha, de confusão a todo esse cenário. De acordo com a análise, as ações do Fed foram feitas para combater a inflação, mas elas tiveram um efeito dramático e imediato nos ativos de papel, e isso inclui os contratos de prata. O que aconteceu foi um evento puramente financeiro. Uma queda brusca no preço dos contratos de prata, tudo movido por algoritmos que reagem a um dólar mais forte, ignorando completamente a escassez física que só aumentava. Alguém que olhasse só os gráficos poderia pensar: pronto, a história da escassez acabou, o preço está desabando. Mas a realidade física contava uma história bem diferente. A fonte aponta para essa desconexão que é crucial. O preço financeiro estava caindo, enquanto o estoque físico real, a prata disponível para entrega, estava simplesmente sumindo dos cofres. Essa desconexão gritante entre o preço do papel ocidental e a realidade física, claro, não passou despercebida. E isso nos leva à peça final do quebra-cabeça, que a fonte apresenta como uma estratégia geopolítica de longo prazo, algo que vai muito além da indústria e entra no campo da soberania monetária.
O argumento aqui é que nações como a China não estão só comprando prata para a indústria. Elas estariam acumulando metais físicos de forma sistemática para eventualmente usar como base para um novo sistema financeiro fora do domínio do dólar. E um reflexo disso pode ser visto na relação ouro-prata, que caiu. Isso indica que a prata está performando melhor que o ouro. O motivo, segundo a análise, é justamente essa demanda industrial que é indispensável, não apenas financeira. Então, o ponto crucial é este. Não se trata apenas de uma correção de mercado. O que está sendo apresentado aqui é o fim de uma era. Uma era em que contratos de papel podiam substituir barras de metal de verdade. E isso nos deixa com a questão central que toda essa análise levanta. Uma pergunta cuja resposta, segundo o argumento, vai definir a próxima década, tanto nas finanças quanto na tecnologia.